E aí, gente, tudo bem? Nós estamos na nossa terceira aula, o nosso terceiro vídeo, e nós vamos falar agora sobre o sistema respiratório, tá bom? Vamos lá? Nosso conteúdo vai ser as vias aéreas superiores e inferiores e os pulmões. E a função do nosso sistema respiratório. Como função, ele tem que adequar o ar para a hematose, né? Transportar o ar. É responsável pelo olfato, a fonação. A fonação é a vibração de conjunto dos fenômenos que ocorrem para a produção da nossa voz. E a hematose? A hematose é uma troca gasosa. É a troca de gás carbônico por oxigênio nos alvéolos pulmonares. Vias aéreas superiores. Começando agora aqui pelo nariz, né? O que acontece? Na narina é onde dá acesso à nossa cavidade nasal. Ok? Cavidade nasal, percebe aqui tá a cavidade nasal, é a mesma coisa que fossa nasal, tá? Isso é uma seta. Fossa nasal. O que acontece nas nossas fossas nasais? No teto das fossas nasais existem células sensoriais que são responsáveis pelo sentido do olfato, ok? Faringe. A faringe, ela é um tubo que se estende na direção do pescoço, localizado atrás das cavidades nasais e oral, logo à frente das vértebras cervicais. Ela funciona como uma passagem de ar e de alimentos. Ela também funciona como uma câmara de ressonância, ajudando a amplificar os sons da nossa fala. E o que acontece? Ela é composta por uma camada fina na parte externa e, ao mesmo tempo, ela também é um canal comum ao aparelho digestivo e respiratório, ok? E a faringe ela é dividida em 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe, ela é a parte mais alta das vias aéreas, tá? Que serve de passagem a partir do nariz à garganta para o ar até a traqueia, brônquios e pulmões. A orofaringe, que é a cavidade oral, que ajuda a gente a respirar, comer, falar, mastigar, engolir. E as glândulas salivares da cavidade oral e da orofaringe, elas produzem saliva, que mantém a nossa boca úmida e ajuda na digestão dos alimentos. A laringofaringe, ela se conecta com o esôfago e anteriormente com a laringe. Como a parte oral da faringe, a laringofaringe é uma via respiratória e também uma via digestória. Tá? Aqui, ó, a faringe e a divisão dela. Aqui está a hipofaringe, tá? Hipofaringe é a mesma coisa que laringofaringe, tá? Só que nós vamos utilizar o termo que o professor utiliza, no caso, laringofaringe. E agora aqui na laringe, a laringe ela tem diversos músculos que, juntamente com as cartilagens, são capazes de reproduzir diferentes sons. Ou seja, é o nosso órgão de fonação, ok? Que está localizado entre a faringe e traqueia, ligando esses dois órgãos. E também tem como função controlar a entrada e saída do ar do nosso sistema respiratório e evitar que partículas de alimentos invadam o sistema respiratório no momento em que estão sendo engolidas e evita também que o ar seja engolido no momento da deglutição, ok? Vias aéreas inferiores, começando pela traqueia. A traqueia é um tubo cilíndrico que começa a partir da cartilagem cricoide, ok? Ela é formada por um músculo liso e ela também contém uma série de anéis cartilaginosos. Esses anéis de cartilagem não são anéis completos, tá bom? São anéis que contêm estruturas em formato de C, de forma que a sua abertura fica voltada para a parte posterior. Lembra dessa questão de anterior e posterior? Ou seja, na parte de trás, que é a parte posterior, né? Ela é aberta, ou seja, é só um C, né? E esses anéis cartilaginosos, eles impedem a traqueia de se contrair totalmente, ou seja, dela se fechar e impedir a passagem de ar, tá? Causando, consequentemente, a morte, né? Então, esses anéis, eles existem para manter a nossa traqueia sempre aberta e garantir que haja sempre passagem de ar, ok? A traqueia ela também tem como função filtrar, umedecer e aquecer o ar para conduzir até o nosso pulmão, ok?
E o que acontece? Na parte interna da traqueia, ela também produz um muco. Essas células possuem cílios que se movimentam empurrando partículas como a poeira em direção à faringe e à boca, tá? E no finalzinho da traqueia, aqui, ó, no finalzinho da traqueia, ela bifurca em 2 brônquios, tá? Que são os brônquios direito e o brônquio esquerdo. E esse ponto de bifurcação, ele tem um nome, é chamado de ponto carina, tá? Então, no ponto de bifurcação, nós temos o ponto carina. E agora sobre os brônquios, deixa eu riscar aqui. Os brônquios, eles são tubos cartilaginosos cuja função é levar o ar para os nossos pulmões. Eles são a entrada, percebe? Eles são a entrada no nosso pulmão. E os bronquíolos? Os bronquíolos, eles regulam a entrada e a saída do ar, tá? Penetra nos nossos alvéolos pulmonares, que por sua vez realiza a troca gasosa. Alvéolos é onde ocorre a troca gasosa entre o ar e o sangue, a hematose. Tá? Ao chegar aos alvéolos, o nosso oxigênio difunde-se para o sangue dos capilares. Pulmão. O pulmão, os nossos pulmões, eles são órgãos esponjosos, tá? São elásticos que se distendem e voltam ao normal. E apesar de eles serem órgãos pares, eles não são completamente idênticos, tá? O pulmão esquerdo é levemente menor do que o direito, sendo que o pulmão direito é mais largo e espesso. Mesmo sendo maior em tamanho, o pulmão esquerdo é mais curto, porque logo abaixo dele nós temos um grande órgão chamado fígado. Tá? Deixa eu botar 2 letrinhas aqui para a gente não se confundir. É um D de direito e um E de esquerdo, tá bom? O que acontece? Os nossos pulmões, eles são divididos em partes, e essas partes, elas são chamadas de lobos pulmonares, tá? E no pulmão direito, nós temos o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E no pulmão esquerdo, nós temos o lobo superior e o lobo inferior. Esses lobos pulmonares, eles são divididos por fissuras. Essas fissuras são essas, digamos, essas linhas aqui, né? Tá vendo? Eu não consigo passar por cima, tá? Mas essas linhas são as fissuras. E no pulmão direito temos a fissura horizontal e a fissura obícula. E no pulmão esquerdo só temos uma fissura, a fissura obícula, tá? Ignora esse risco meu aqui embaixo, tá? Porque essa parte aqui, ó, ela não existe. O que acontece? Dentro do... E aproveitando aqui também, ó, essa parte aqui, ela é chamada de língula inferior, tá? E aí, o que acontece? No pulmão, nós temos o hilo pulmonar, que é a região por onde os vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e os próprios brônquios entram e saem dos pulmões, tá? Temos também a impressão cardíaca, que é o pulmão esquerdo. Ele possui uma depressão, uma concavidade, que é o local onde o coração se acomoda. Essa concavidade aqui, ó, tá? É onde o nosso coração está. Estraguei o coração, né? Também temos a pleura, que é uma dupla membrana que serve para proteger os nossos pulmões e também é super importante para a mecânica pulmonar. Temos também a pleura parietal, que é a camada ou lâmina mais externa da pleura e fica aderida à cavidade torácica e ao nosso diafragma. E temos também a pleura visceral, que é a camada ou lâmina mais interna da pleura e fica aderida entre as paredes dos nossos pulmões. E, por último, a cavidade pleural, que fica entre as 2 pleuras. Nesse pequeno espaço contém um líquido, que é liberado pela própria pleura, e esse líquido é super importante para a mecânica pulmonar, porque ela serve para diminuir o atrito entre as 2 pleuras. Esse líquido ele permite o deslizamento das pleuras enquanto nós respiramos, tá? E também, aproveitando aqui, vamos falar do nosso diafragma. Eu não tenho mais culpa botar aqui, né? Diafragma. O diafragma é um músculo estriado esquelético
que fica localizado logo abaixo dos nossos pulmões, tá? Ele é o principal músculo inspiratório. É um órgão fundamental, tá? Sem ele a respiração não acontece. Então, é uma musculatura que auxilia os movimentos respiratórios. A inspiração, que é quando contraímos, né? Quando contrai, o volume sobe e a pressão desce. E a expiração, que é quando relaxa, o volume desce e a pressão sobe, tá? Vamos finalizar por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp. Um abraço!